Gente, estão me escutando agora? Tendência de estar ao vivo. A gente corre erros, me desculpem. Boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Aqui no caso, Pelotas Doce está trazendo para vocês, está em parceria aí, junto com a nossa convidada a psicóloga Bruna Isabelle, tá? Nesse Setembro Amarelo, estamos buscando refletir sobre a importância da saúde mental, especialmente no ambiente escolar de saúde. Ao longo desse mês, são promovidos o diálogo aberto sobre temas sociais que, apesar de desafiadores, são fundamentais para a prevenção do suicídio, onde constamos a presença com a profissional que a gente vai estar compartilhando aqui conosco seu conhecimento, sua experiência, sobre a importância do apoio e da escuta da ativa nesses espaços. O suporte de profissionais é crucial para entendermos como lidar com questões emocionais e como buscar ajuda de forma eficaz. Esse é um momento de união e acolhimento. Queremos criar um ambiente onde todos se sintam à vontade para falar, perguntar, compartilhar sua vivência, falar sobre saúde mental. É um passo importante para salvar vidas. Estamos aqui para reforçar que ninguém deve enfrentar seus desafios sozinhos. Nosso objetivo é promover uma conversa aberta e construtiva sobre como podemos cuidar uns dos outros e nós mesmos, e tenho certeza que os insights e os apoios dos profissionais presentes serão extremamente valiosos para a nossa discussão. Mais uma vez, bem-vindos. A gente pode apresentar um pouquinho alguns erros aqui, que é tudo ao vivo, né, gente? Mas a gente vai estar seguindo aí, tá bom? Se você tiver... eu dou boas-vindas para você, tá? Eu dou boas-vindas para vocês. E, mais uma vez, eu agradeço por estarem aqui. Vou estar passando aqui, no caso, para o Patrick, o nosso presidente, a palavra, tá? E me desculpem se eu ficar um pouquinho ansiosa, que, gente, é a primeira vez que eu estou ao vivo, tá? Uma boa noite aí e vamos dar continuidade. Boa noite a todos, companheiros e companheiras, convidados e visitantes. Declaro aberta a primeira reunião especial do Rotaract Clube de Pelotas Cidade do Doce sobre o lema Imagine o Rotary. Peço também a todos que preencham a lista de presença, que será enviada nesse momento pela vice-presidente Júlia, e que eventuais perguntas sejam reservadas ao final da palavra. Agradeço a todos por preencherem. Agora convido a companheira Nelita para seguir com os trabalhos protocolares dessa reunião. Obrigada pela presença de todos, especialmente dos convidados da visitante nessa noite. A primeira reunião especial de gestão de 2004 e 2025, regido pela magia do lema, a magia do Rotary, terá a seguinte 50. A nossa abertura, que já foi dada pelo presidente, a nossa lista de presença que vai ser realizada, o protocolo tem andamento. Parece com a nossa querida psicóloga, doutor Bruna Isabelle Dincheski. Se por acaso eu estiver pronunciando errado, por favor, me comunique. Palavra aberta, agora a nossa querida psicóloga, vamos estar aqui esclarecendo dúvidas. Quem tiver aí com a gente ao vivo, manda aqui no nosso site, que a gente vai ter maior satisfação em responder. Vamos em frente. Eu posso começar? E agora eu passo a palavra para a nossa convidada. Pode começar. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Muito obrigada, Gisele, por ter me contatado, né, por esse convite. É muito bom conhecer novas pessoas. Eu já entrei na página para poder estar por dentro do trabalho de vocês, né? Não é, né, para estar aqui de uma forma como se eu não fosse tão avulsa, né? Para criar um ambiente tranquilizador, até para mim, né? Que às vezes, assim, mesmo que a gente faça várias palestras no decorrer do tempo, acho que cada palestra dá um pouquinho de nervosismo na gente. Me desculpe pelos erros, mas é porque, assim,
é muito difícil fazer uma palestra sem olhar o rostinho de todo mundo que está presente, sem sentir esse calor humano, né? E ainda bem que é possível, né? Porque, assim, aqui eu estou falando de Nova Ponte, mas pelo que eu sei, né, tem pessoas de várias localizações, né, várias localidades aqui presentes. E é uma honra falar com vocês. E mais uma vez, muito obrigada, Gisele, pela oportunidade e o convite. Mesmo ela não querendo aparecer tanto, né? Está um pouquinho tímida, mas... Patrick, muito obrigada, né, por essa recepção. A Neila também, muito obrigada. Amei sua foto, chiquérrima de cabelo vermelho. Bom, a pronúncia do meu nome correto, mas que todo mundo dá uma escorregadinha por ser um nome complicado, é Guichevski. Eu brinco. Isso, Guichevski. É que eu brinquei que eu peguei. A única coisa chique que eu peguei do meu marido foi o sobrenome. Porque eu falei assim: não, acho que todo mundo vai querer ser atendido por uma psicóloga que tem um sobrenome assim. Então eu vou ter que pegar para você pelo bem da minha carreira. Eu brinquei desse jeito com ele, porque ele fazia questão de pegar, mas eu brinquei com ele: só vou pegar por causa da minha carreira, tá? Aí até hoje ele brinca comigo, que ele gourmetizou meu nome. No momento, eu estou como pós-graduanda em psicopatologia e terapia cognitivo-comportamental. Eu já tive experiência no CAPS, aqui da minha cidade, que é o Centro de Atenção Psicossocial, em que eu tive que escolher entre a minha carreira profissional e continuar, né, no setor público. Eu não estava conseguindo conciliar os horários, estava chegando muito tarde em casa. Então, até também, né, pela importância de ver o nosso limite, eu tive que escolher entre um dos dois. E também tive o prazer de ter essa experiência também de atender na emergência no hospital, quando tinha, por exemplo, uma questão de tentativa de autoextermínio, eles me chamavam e eu ia acolher esse paciente ou essa paciente. Então, é de extrema importância o que nós estamos falando aqui. Por quê? Muitas das vezes a gente está num ambiente corporativo, escola, empresa, e a gente se rotula demais, né? E às vezes a gente espera que nós tenhamos uma postura muito robotizada, em ir trabalhar independente do que está acontecendo. Se eu estou triste, se eu estou alegre, se meus filhos estão doentes, se meu bichinho de estimação está doente. Independente do que acontecer, eu tenho que estar lá, né, com a cara de paisagem, desempenhando todas as minhas funções. E eu acho que todos nós, né, não somente eu ou vocês, né, por especial, nós temos essa conduta de nos neutralizar os nossos sentimentos para estar no ambiente de trabalho. De certa forma é até bom, só que se eu ficar muito tempo negligenciando as minhas emoções, negligenciando o que eu estou sentindo, o que está acontecendo na minha vida, eu vou ter um adoecimento. E aí vem também nessa questão de como vai ficar meu fortalecimento emocional diante de tantas coisas, né? Da minha equipe, do meu trabalho. Muitas das vezes, eu tenho certeza, né, que vocês que estão assistindo, tanto em várias vias de comunicação, já passou por um momento de ter que acolher um colega de trabalho ou precisar desse acolhimento. Porque muitas das vezes em casa a gente não tem essa questão. Então, às vezes, quase não vê as pessoas que estão morando conosco, que são nossas famílias ou amigos, que moram com os amigos. Vê muito mais o pessoal do trabalho, né? E esse olhar do pessoal do trabalho, às vezes, pode passar batido, porque é muitas demandas, né? A pessoa tem que prestar conta, tem que organizar tudo.
Então, acaba sendo uma família. Eu passei por isso também, de ter o pessoal do meu trabalho como a minha segunda família. E é muito importante essa questão de ser apoio e ter uma escuta ativa. Mas não só dar, né, ser essa escuta, mas também receber essa escuta. Às vezes que a gente precisa de um ombro amigo, de uma pessoa que nos escuta quando está muito difícil, que alguém que possa nos cobrir, né? Quando a gente não está muito 100%, porque a gente não é tão 100%. E aí, essa questão de ser escutado, em algum momento que a gente esteja enfrentando alguma coisa na nossa vida, é muito importante. Essa questão de trabalhar saúde mental no ambiente escolar, como é a nossa pauta, é muito importante. Porque, assim, às vezes, o que eu noto entre profissionais, né, que eu já tive conhecimento, de conversar em algum momento, falar assim, Bruna, eu não sei como acolher alguém. Coordenadora, por exemplo, da escola, já me pediu ajuda. Eu falei assim, nossa, já tive problema com algumas professoras de estar com algumas questões emocionais, eu não saber como auxiliá-las, eu não saber acolher. E aí passa na questão de, para fazer um bom acolhimento, para ter uma escuta ativa, né? Não precisa ser um profissional da saúde mental. A gente só precisa nos colocar no lugar do outro. Acolher como nós queríamos ser acolhidos naquele momento. Claro, pautar a questão profissional, que é muito importante, mas também pensar que nós somos seres humanos, nós somos seres pensantes, nós sentimos, nós somos seres de muita emoção. Então, nessa questão, é sempre bom lembrar, né? E sermos pontuais, por exemplo, no que nós estamos sentindo. Eu já passei por uma situação, vou compartilhar com vocês, em que eu não consegui ser 100% no meu trabalho. Trabalhando no CAP, que é um lugar de, não sei se vocês têm conhecimento, mas é um lugar que às vezes fica muito tumultuado. Então é demanda, eu fico brincando que lá é o pronto-socorro da saúde mental. Então, é a porta de entrada para algumas pessoas que estão com sofrimento mental mais grave. Então, a gente precisa ser bem pontual na nossa ajuda. E compartilhando com vocês algo pessoal, eu estava passando por um momento difícil porque a minha avó estava doente. E aí, atendendo mais ou menos uns 8 pacientes por dia, todos os dias da semana, claro. E aí eu cheguei na minha coordenadora e falei assim, olha, eu não vou conseguir dar 100%, nem 90%. Eu vou atender os pacientes com o maior amor do mundo, só que vai ter dias que eu não vou conseguir ser somente a psicóloga. Às vezes eu vou ter que ter um tempinho para poder desabafar, porque minha avó estava em cuidados paliativos. E aí, na semana, eu conversei com ela, eu pontuei o meu limite, falei, olha, a cardiologista conversou com a gente, falou que não tem nada o que fazer, que minha avó pode morrer agora ou morrer daqui 2 meses, não tem o que mais fazer, a gente vai esperar cuidados paliativos. E aí, ela, claro, manteve a postura de coordenadora, ela é uma ótima pessoa, né, no particular também, ela também é psicóloga. Ela falou, olha, faça o que você conseguir fazer. Porque eu sei que nesse momento a gente não pode te afastar, porque antes não tinha ninguém para ficar no meu lugar, mas que a gente não vai te ter 100% aqui no trabalho. Esse acolhimento, ela falou várias coisas, porque ela é uma gracinha. Ela me deixou muito à vontade na questão de, tipo, tudo bem eu não estar 100%, mas vou continuar aqui pelos meus pacientes, porque eu acho que quem atende, quem dá aula, quem está ali, né, fazendo algo por alguém, tem um carinho muito grande por essas pessoas, né, pelas pessoas que acompanham.
sendo um coordenador, sendo um professor, né, como é o exemplo de muitos aqui, sendo psicólogo, a gente tem um carinho pelas pessoas e a gente não quer deixá-las na mão. Mas também temos que lembrar que nós somos seres humanos, nós temos as nossas falhas, nossas dores, nossos amores, como diz, né, aquela música. Mas naquele momento eu reconheci que eu não iria produzir muito. A gente passou uma agonia muito grande, né? Continuando o relato pessoal, mas Deus nos deu um presente de continuar com a minha avó durante mais de um ano, coisa que era desenganada pela medicina. E aí, quando ela veio a falecer, eu fiquei muito mal, fiquei muito triste, mas que no dia seguinte eu fui trabalhar, no dia seguinte da morte. Eu falava assim, mas o que você está fazendo aqui? Eles até não queriam que eu trabalhasse, eu preciso vir para distrair minha cabeça, porque está sendo muito difícil, eu quero muito apegada na minha avó. E naquele Doutora, dia, desculpa lhe interromper, o microfone está fazendo barulho, o pessoal está dizendo que não está conseguindo ouvir direito. tá, então eu vou trazer ele aqui mais para perto. Obrigada pelo Não retorno. é de quê? Vocês conseguem me escutar melhor? Ah, sim. Então, naquele momento, o que eles passaram a fazer por mim? Tanto os próprios assistidos do CAPS, né, foram muito acolhedores com a minha dor naquele momento. E aí eu achei muito bacana que, assim, muitas das vezes a gente está lá para atender e a gente está lá pronta para dar o nosso melhor, mas às vezes a gente vai receber esse melhor, né? Dessas pessoas que nos acompanham também. Então a troca, ela é muito importante. Eu trouxe esse exemplo pessoal para vocês, né? Só para falar, para ilustrar que às vezes a gente vai dar o nosso melhor, né? Para um colega de trabalho, para um aluno, para um paciente, para um amigo. Mas às vezes nós vamos ter que receber esse melhor também. E reconhecer que às vezes eu vou precisar desse amparo e que está tudo bem nos traz uma segurança. Porque às vezes a gente fica na cabeça assim, eu não posso desmoronar, eu não posso, eu não posso. Então, essa questão, uma dica, né, para preservar a saúde mental de vocês é que reconheçam os seus limites e que sinalizem para os coordenadores, chefes de vocês, eu não sei como que é o regime de trabalho, né, que cada um adota, mas que comunique, né, com as pessoas da família se não está bem, que precisa de um tempo mais isolado ou que precisa de mais atenção. Então saiba colocar para fora essa demanda, orientar as pessoas como podem nos ajudar. Porque muitas das vezes que eu vejo trabalhando até com familiares, né, de pacientes muito perto, nós, né, como seres humanos, nós queremos ajudar como nós achamos que tem que ser ajudado. Mas às vezes não é o que a pessoa quer, né? Não é o que as pessoas não nos ajudam como nós queremos. Então vamos sinalizar como essas pessoas vão nos ajudar, e também como elas querem ser ajudadas. Eu preparei a minha fala aqui de uma via de mão dupla, né? A pessoa em si, o indivíduo que precisa de ajuda e o indivíduo que precisa ser ajudado e que precisa ajudar. Então, às vezes, eu vou pincelar nessas duas demandas, né? Como pessoas que podem ajudar e como pessoas que precisam receber ajuda em algum momento. E a qualquer momento, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fazer uma pontuação, eu acredito nessa construção do saber que é feito de trocas, né? Na dialética mesmo, vocês têm total liberdade para poder me interromper quando vocês quiserem. Nós Sim, a temos gente aqui já uma está tendo algumas pergunta. perguntas aqui, Bruna. Deixa eu pegar aqui.
Tá conseguindo ver aí? Sim. Eu vou chegar bem pertinho e fazer uma Sim. carinha meio feinha, tá, gente? Porque eu sou míope aqui, né? Olha, muitas das vezes, né, esse aluno, né, que é difícil de se abrir com palavras, eles podem se abrir de alguma outra forma. No desenho, na música, na poesia. Então, quando algum aluno traz essa demanda, tenta explorar sua criatividade, né, como professor. Eu sei que é muito difícil, né, porque em algum momento, eu não sei se eu mencionei para vocês, eu estive educadora. Então, eu sei como o ambiente de sala de aula pode ser, às vezes, 30, 40 alunos para a gente observar, e às vezes a gente não consegue dar um olhar mais direcionado para um deles. Mas eu acredito sempre, né, nesse nosso olhar que percebe o sofrimento ou que percebe quando há algo errado. Então, se você não consegue dar esse olhar que esse aluno precisa, tenta trazer o pessoal da escola para ajudar. Coordenadora, a tia da merenda, né? Que assim, a gente chama de tia da merenda, ou alguém da escola, porteiro que recebe, né? Que faz essa recepção, mais calorosa, que observa quem está levando a criança na escola, observa quais são os cuidados com essa criança, a higiene, se a criança está chegando limpinha, se a criança está chegando com fome, se a criança está chegando chateada. Então, eu oriento para que seja feita e também uma reunião, né? Porque às vezes a gente tem reuniões, né, de setores em algum momento. Levar a preocupação que a professora, que tem um olhar mais pertinho para o aluno, levar para a reunião para ver se o pessoal também pode observar algumas outras coisas. Uma rede de apoio que talvez pode chamar até um vizinho para conversar, para ver o que está acontecendo. Também a gente teve muita ajuda em alguns casos aqui na minha cidade, das agentes de saúde, né, do bairro, das unidades de saúde, que alguns pacientes frequentavam a escola, a gente chamava para poder conversar. Então, os professores podem fazer esse acolhimento trazendo o aluno mais para perto, né? Se o aluno não consegue falar, pelo menos desenhar, ou até mesmo fazer uma música, né, através de gestos, explorar como pode ser essa comunicação. Então, esse acolhimento é feito de maneira, pensa assim, uma pessoa que está sofrendo, ela precisa ser ouvida, ou precisa estar mais perto. Preocupa mais em fazer com que essa pessoa se sinta amada, ou se sinta vista, que o restante é um amontoado de pequenas ações, que esta criança seja vista, que essa criança seja notada, que ela seja amada pela escola, por alguém da família, por um vizinho, por um familiar. Então, eu oriento essa questão de explorar como o aluno possa ser ouvido, né, ou possa ser visto, e tentar ir caminhando aos poucos com essa criança, buscar outros olhares. Tem mais E algumas agora tem perguntas aqui também. tempo, Tem umas 3 a mais. Enquanto a gente está colocando aqui a próxima, Bruna, na idade, principalmente escolar, eu estou frisando pré-adolescência e adolescência, né? Existe aquele gatilho do silêncio, né?
que acontece? Você falou do acolhimento e tudo, isso é de suma importância, só que muitas das vezes, por questões até familiares, pessoais, ou até mesmo porque, de alguma maneira, incentivado por amizades, culturalmente falando, socialmente, são vários fatores. Esse silêncio acaba se tornando não uma coisa que a pessoa seja reservada ou tímida, acaba se tornando algo prejudicial. Tem como fazer isso para trabalhar, principalmente também entre a pré-adolescência e a adolescência, que é uma fase, vamos dizer assim, complexa, que para poder estar sendo abordada tanto né, na parte, no caso, educacional, como também na parte familiar, por pais, parentes, seja quem for. Poderia estar dando algum conselho, porque, infelizmente, essa faixa de idade, principalmente entre 14 até 18 anos, a gente está se refletindo no Setembro Amarelo. É uma fase muito preocupante, que, como eu falei, nesse silêncio, acaba ocasionando muitas vítimas. Poderia estar passando algum conselho para a gente? Com certeza, é uma pauta muito importante essa que você tocou. Às vezes, o silêncio, o retraimento, aquele jovem que gosta só de ficar no quarto, gosta de ficar somente com os amigos virtuais, o que a gente mais vê, né, nessas questões, eu, eu falo que é assim, eu gosto de usar exemplos para a gente visualizar. Em alguns momentos, nós não vamos conseguir chegar de fato no foco, por exemplo, que o adolescente fale para nós o que está incomodando. E até mesmo, lembra quando a gente era adolescente, às vezes a gente não queria falar do problema? Não queria falar o que estava incomodando, não queria falar o que estava acontecendo? Mas nós, né, como adultos ou até como colegas, né, outros adolescentes também fazer, é criar uma rede de apoio. A rede de apoio não necessariamente precisa ser feito somente com profissionais da saúde. Pode ser feito, por exemplo, eu sei a rede de apoio de um primo, de um amigo, de um familiar, mesmo que ele não consiga se abrir, né, naquele primeiro momento, e alimentando aquela afirmação: olha, se um dia você precisar, você pode contar comigo. Se um dia você precisar desabafar, você pode contar comigo. Às vezes, nós temos dificuldades na palavra, né, por falar isso. Eu posso mostrar a segurança de uma outra forma, né? Por exemplo, a pessoa está doente, vou lá, pego um remédio e entrego para ela. A pessoa está chateada, olha, se você quiser conversar, eu estou aqui. Mostrar disponível e não ficar assim, o que foi? O que está acontecendo? Você quer falar agora? É porque você brigou com seu namorado? É porque você brigou com sua mãe? É porque não sei o quê? Porque tentar adivinhar, eu acho que é ruim, porque a pessoa vai ficar nervosa, né? Então eu oriento nessa questão sempre mostrar disponibilidade para estar ali, para conversar, nem que seja conversar. E não é o que eu vejo atendendo adolescentes, atendendo crianças, que os pais é assim, eles pegam o celular, né, e falam assim: ô filho, se precisar de conversar, tá, tô aqui. Se precisar de alguma coisa, tá, eu tô aqui. Olha mais o celular do que a criança, olha mais o celular do que o cônjuge, olha mais o celular do que outras formas. E aí, essa pessoa que está passando por esse sofrimento mental, ele acaba vendo o celular como amigo. E aí coloca nas redes sociais, coloca em jogos online, e a gente não tem o controle de como vai ser ofertada essa ajuda. Que vai que, não sei se vocês lembram, mas aquele joguinho da baleia azul, que tinha aquelas, não entendo muito bem como era, mas tinha alguns segmentos para poder fazer e que estavam colocando a vida dos adolescentes em risco, porque falava de suicídio, falava de automutilação. Aquilo nada mais foi do que uma luz no fim do túnel, mesmo que seja ruim, para alguns adolescentes, para algumas pessoas. Então, o caminho é estar ali, caso a pessoa precise. E quando a pessoa precisar, mostrar que está ali, tanto para os nossos amigos, tanto para os nossos familiares, eu acho que esse é o caminho. Quando essa pessoa vai abrir a guarda para conversar com a gente não sabe. Mas é igual assim, eu vou usar um exemplo tosco com vocês. Todos os dias vocês precisam de uma dipirona? Não.
mas vocês sabem onde encontrar. Sabe o mercado, a farmácia, onde vende, vocês sabem que está lá. Quando a cabeça doer e que vocês precisarem de ajuda, vocês vão lá comprar. Então a gente precisa saber aonde encontrar. Então, disponibilize isso. E tenha também uma pessoa para que vocês procurem caso não estejam bem, né? Como pessoa, um primo, um amigo. A Gisele colocou uma pergunta assim: ficou claro para você essa resposta? Primeiro, desculpa, eu deixei de confirmar com você. Nada, ficou muito claro. É mais uma pauta mesmo que eu sei que é muito delicado, porque eu também passei pela fase do silêncio. Embora eu me abria bastante com meus pais, mas então. E eu já vi outros casos também, então achei interessante trazer à tona. Não, com certeza, com certeza. A Gisele, qual o primeiro passo para a gente conseguir aceitar a ajuda do profissional? Muitas pessoas ainda têm esse preconceito em relação a aceitar ajuda, e quando falamos em buscar ajuda, sim. Antes, sabe o que eu vejo? Ultimamente é que as pessoas estão aceitando mais, mas ainda tem um tipo de preconceito, né? Por exemplo, com psicólogo, né? Eu não sei se foi esse caminho que a Gisele quis falar, mas muitas das vezes as pessoas fogem do psicólogo porque pensam assim: não, para desabafar, vou desabafar com o espelho, vou desabafar com o meu pastor, vou desabafar com a minha mãe, com o padre, com a amiga, com não sei quem. Mas a gente sabe que a terapia não é só desabafo. Pode ser também, mas é um processo de conceitualização. Então, eu vou trabalhar nos meus traumas, trabalhar nas minhas inseguranças, com questões técnicas. Tem um guia, como diz assim, entre aspas, é o guia do paciente, que precisa ser trabalhado, como pode ser trabalhado, desenvolvimento de habilidades emocionais, desenvolvimento de habilidades sociais. Então, tem um método para cada paciente. E aí, quando a pessoa, o que eu também oriento é que assim, tá precisando de ajuda, não vai só em um profissional. Tipo, o que eu escutei muito, muito. Não, eu fui na psicóloga uma vez, a psicóloga falou tal isso comigo. Não quis voltar mais, né? Não quis, não quis conversar mais com a psicóloga, porque a psicóloga falou que, infelizmente, gente, não é porque é psicóloga que eu vou passar pano para alguns profissionais. Tem alguns profissionais que eu tenho vergonha de ser da classe. Porque tem falas preconceituosas, tem falas. Acho que em toda profissão tem alguns que não aderem muito bem ao profissionalismo. E aí, quero dar uma palavrinha com vocês que tem outros profissionais, tem outras abordagens, escolha uma abordagem que vocês se dão bem, né? Que pesquisem mesmo, que tem várias, tem a TCC, que é a que eu sigo, tem a behaviorista, tem a psicanalista, tem um tanto de abordagens. Sejam curiosas o suficiente para ver cada abordagem e procure um profissional específico para essa abordagem, porque o olhar é diferente. Um profissional vai olhar mais para o passado. A TCC, o que eu tenho propriedade para falar, vai olhar mais no presente, em questões cognitivas, em pensamentos automáticos, o que está acontecendo com o seu pensamento que está sendo destrutivo. Então, tem vários profissionais que podem ajudar. Então, essa questão de procurar ajuda é muito difícil mesmo, quando a gente é traumatizado por um profissional, seja médico, seja psiquiatra, seja até qualquer classe. O medo e o receio sempre vai existir, mas sejam curiosos porque a saúde mental de vocês vale muito. Porque o que adianta? A gente ter dinheiro, a gente ter uma família, a gente ser bem estruturado economicamente e o emocional não está em dia. Então, procure uma forma de cuidar de vocês, que seja na religião, que seja num hobby, que seja
no trabalho, não, nada substitui, claro. Nenhuma das áreas substitui outra, mas procurem cuidar de vocês. Tinha uma mensagem aqui que apareceu como destaque e agora sumiu. Sim, Agora vou mandar. Aqui, olha. É da Júlia Zaia Tobias, tá vendo? Trabalhei como monitora de vi. escola municipal por quase um ano. E nesse período, muitos dos alunos saíam das salas de aulas, tendo crises de ansiedade e havia muita falha da direção quanto a isso. Como a gente pode estar tentando abordar isso? Olha, Júlia, o que eu notei aqui, que assim, eu vou falar na minha experiência como profissional, né? Mas que vocês podem buscar outros meios. Aqui nós fizemos grupos terapêuticos nas escolas, onde a gente falava sobre saúde mental, falava principalmente de ansiedade, porque assim, ansiedade, não sei se vocês já passaram por uma crise de ansiedade, tiveram vivência, só quem está passando que sabe o que está acontecendo. Aos olhos de outras pessoas vai ser frescura. E às vezes nem é porque a pessoa não quer olhar a ansiedade como algo real, mas porque por ignorância no sentido de não saber o que é uma crise. E às vezes eu falo, não, isso aí é porque tá querendo chamar atenção, é o que eu, infelizmente, eu já escutei muito de alunos que estavam passando mal, algumas falas assim, até dos próprios colegas. Então, Júlia, o que eu oriento é que façam uma psicoeducação, tanto com os professores, né, tanto com a coordenação, fazer no mínimo. O que a gente estava fazendo aqui, um trabalho que deu muito certo, era grupo terapêutico uma vez na semana, com os alunos que às vezes davam gatilhos de ansiedade, por exemplo, alguns comportamentos, né, que eram vistos como alarmes, a gente trazia para o grupo terapêutico, ficava um tempo nesse grupo, até que o adolescente ou o professor, né, se visse melhor nos sintomas. Então, é sempre buscar esse grupo terapêutico para auxiliar e buscar uma profissional que faça essa psicoeducação, né? Fale do tema, trate diversos temas de ansiedade, como lidar, por exemplo, com alguém que esteja em crise, né? Que é uma questão que é muito difícil, porque o que a gente fala na crise pode auxiliar a pessoa em crise ou pode aumentar essa crise dessa pessoa, né? Ser um motivo a mais para a pessoa não sair da crise. Então, acho que buscar meios de ser o suporte na crise, né? Eu até me disponho, se vocês quiserem fazer um outro momento, a gente faz um específico em crise, por exemplo, específico para tirar dúvidas, vocês podem pegar o meu contato, me mandar mensagem, meu Instagram, eu fico, eu me disponibilizo para vocês, de acordo com o que eu posso, né? Com a minha disponibilidade para auxiliar vocês nessas questões. Porque cuidando dos nossos adolescentes, dos nossos alunos, nós vamos trabalhar nessa questão de um ambiente escolar mais tranquilo. E aí acaba nos ajudando como profissionais também. Deixa eu só rever aqui a pergunta para ver se eu respondi. Isso. A minha orientação é essa, fazer grupo terapêutico e, às vezes, tratar de atendimento à crise, né? Orientar os profissionais, orientar até os pais, se for preciso, nessas reuniões. A próxima, Tainara Meire. Bruna, como ligar como colegas de trabalho que têm ansiedade e depressão e vem desabafar comigo e fala em suicídio? Qual o posicionamento que posso ter com meu colega? Olha, Tainara, primeiro a gente fica um pouquinho nervoso, né, com essas situações assim, quando vem falar de suicídio. Eu acho que até nós, como profissionais da saúde mental, fica um pouquinho angustiada, tentando ajudar essa pessoa, né, trazendo técnicas, mas não deixa de ser ruim escutar, né, essa questão de suicídio.
Nesse primeiro momento, eu oriento, né, vocês nessas questões de auxiliar a pessoa tendo essa escutativa nesse primeiro momento. Escutar, né, estar ali para aquela pessoa, deixar o julgamento de lado, deixar você não pode fazer isso, não é. Claro, né? O nosso instinto é falar, às vezes, de você não pode fazer isso, como vai ficar sua família? Deus não aceita isso, Deus não sei o quê. Não tô falando que vocês não podem usar a religião, tá? O credo de vocês. Podem, mas vamos pensar que a pessoa que vem desabafar conosco sobre suicídio, elas querem colocar para fora essa dor, né? Muitas das vezes não quer uma solução, mas naquele primeiro momento quer desabafar. Então, Tainara, nesse primeiro momento eu oriento vocês a ter essa postura de uma escuta ativa, de perguntar, mas como que eu posso te ajudar? E a pessoa pode falar assim, se você ficar comigo aqui agora conversando comigo já vai me ajudar. Então, às vezes é só escutar, é só ser um escuta, só ser uma pessoa que acolhe, que fala, olha, tá difícil mesmo, mas você- como que eu posso te ajudar? Algumas pessoas querem ir na igreja, outras pessoas querem estar passando por um momento difícil financeiro, então orientar essa pessoa. Mas eu acho que no primeiro de tudo, é escutar e não julgar. Falar assim, nossa, mas você tem tudo, para que você está pensando em suicídio? Você tem sua família, você tem não sei o que, não. Não cabe a nós encontrar o motivo. O motivo vai ser da pessoa, independente se nós vamos entender ou não. O nosso papel naquele momento é escutar e acolher. Infelizmente, a gente não vai conseguir salvar todo mundo. Até o momento nunca aconteceu, né, de algum paciente ou de alguém que veio desabafar comigo é, realmente conseguir, né, ter essa tentativa de autoextermínio e conseguir. Mas eu acredito que é muito difícil a gente escutar isso de uma pessoa. Mas tenha em mente que nós não vamos poder salvar essa pessoa se por acaso, se realmente ela quiser. O que eu posso ser naquele momento é alguém que escuta, alguém que acolhe, alguém que não julga. Acho que isso vai ajudar muito a pessoa. Porque depois que ela desabafa, aí sim, pensando juntos numa saída, encaminhar para um profissional, contatar um familiar, para eu poder ficar mais perto dessa pessoa, não deixar essa pessoa sozinha, né? Então, a nossa ajuda é o que a gente pode fazer no momento e não salvar a pessoa, que realmente a gente quer salvar, mas às vezes a gente não vai conseguir, infelizmente. Agora a gente tem uma aqui, do Sanako Shiori. O bullying é um problema que leva a sérias consequências na vida da vítima, mas também no agressor. Hoje em dia tem diversas vias para a prática do bullying. Como podemos abordar e ajudar a lidar com isso? Olha, o bullying é uma coisa que pode passar despercebido para outras pessoas, assim, pelas pessoas que estão em volta, né? Às vezes o bullying é feito, já vi bullying feito de maneira silenciosa, em que só a pessoa que estava sofrendo esse bullying estava sentindo na pele. Então não tinha como intervir. Nessa questão é sempre bom, né, ter é como se fosse adotar umas posturas, por exemplo, de ter uma caixinha nas escolas, por exemplo. Vou usar o exemplo das escolas porque é muito presente. Tem uma caixinha de desabafo, por exemplo, porque ter uma roda de conversa e ter um papelzinho anônimo para passar, né? Porque às vezes o bullying a gente não vai notar acontecer. Só nota às vezes que tiver uma ação trágica, por exemplo,
Já vi pessoas, por exemplo, no noticiário, que fulano bateu no ciclano, mas porque não estava aguentando mais o bullying. Tipo, chegou no limite. Às vezes só vira notícia quando chegou no limite. Então, trazer, né, essa escutativa de que se está passando por bullying, alguma coisa assim, trazer para ajudar e para detectar quem são as pessoas que estão tendo essa agressão, né, sofrendo, cometendo essa agressão do bullying, para poder ir de imediato onde está sendo a fonte desse agressor. Por quê? Às vezes o bullying é bem obscuro mesmo, bem difícil de detectar. Deixa eu só reler a pergunta. Então, é essa questão, detectar quem é esse agressor, né? E, na fonte mesmo, o que está acontecendo, como que é a vida desse indivíduo, por que ele está tendo essa forma de agressão, ter penalidades mesmo, né? Ter uma consequência, por que essa pessoa está sofrendo, tá tendo isso como uma válvula de escape, por que está sendo o agressor, ter uma punição em relação a isso, não falando punição de bater, nem nada, mas tem que ter uma ação, uma reação durante essa ação, porque se ficar impune, o bullying vai continuar acontecendo, né? Então, buscar meios que essa pessoa tenha consciência do que está acontecendo e do mal que ela está causando para o outro. Porque o bullying, gente, agora, né, pensando, muita gente já sofreram bullying que leva marcas até hoje, né? Que tem insegurança no corpo, insegurança da fala, insegurança por algo na nossa vida por causa de um bullying, por causa de um comentário mal feito. Se Então, doutor, ficar mais dúvidas, vocês podem estar me perguntando, tá? doutora, eu tenho uma dúvida aqui. Nós estamos falando de bullying. A senhora falou sobre bullying nas escolas. E quando nós nos deparamos com bullying no ensino superior, aquele bullying que chega a ser quase um assédio moral, quase uma agressão, e a gente não tem para onde correr. Já ocorreu comigo, eu sofro bullying desde o ensino fundamental por ser deficiente visual, então, por ser diferente, então e deixou marcas profundas, inclusive. Solidão, várias coisas. E na faculdade também, não aconteceu por causa disso, mas, outras razões que nem eu sei, mas eu também já sofri bullying, e eu queria saber como lidar com isso, como é que a quem eu vou recorrer e posso recorrer, e como me blindar emocionalmente para não ter nenhum dano e continuar pelo menos minha vida. Sim, eu sinto muito que você tenha passado por isso. E mesmo sentindo muito, fico tranquila em você conseguir verbalizar, conseguir notar essa violência feita direcionada a você, porque às vezes o que infelizmente eu vejo é que algumas pessoas ficam sem fala durante uma agressão verbal, por exemplo, em frente a uma chacota, em frente a um bullying, né? Então, o caminho mais direto, ainda sendo adultos, né, no ensino superior, então a gente já vê um grau de maturidade. É realmente a procura de uma ajuda profissional. Porque, assim, vamos imaginar que tem alguns bullying, né? Bullying que é feito com uma característica da nossa aparência, né? Vamos dizer assim. Ah, minha, né, perna, o peso, alguma questão assim. Tá, então por que que essa crítica? Ah, desculpa, pode falar. Estamos falando aí de bullying. Tem uma coisa que hoje me carrega até hoje,
Hoje em dia, para os pais é referência, né? Mas quando eu era menor, eu passei por isso de ser a bolinha 8, balinha encalhada. Quem não lembra disso, né? Gente, isso foi um gatilho para mim desenvolver complexo de inferioridade, para você, já que a gente está falando de bullying, para você ver como é que isso reflete na nossa vida adulta. Com certeza. E pegando nesse gancho do Patrick, e o seu também, é que agora, sendo adultos, nós temos a responsabilidade com nós mesmos de ir atrás de um suporte, né? Psicoterapia, ou o que alguns fazem também, meditação, e procura de alguma ajuda, mas como psicóloga eu sempre oriento o autoconhecimento, porque assim, eu preciso ver por que que eu me sinto atingida por algum comentário. Porque é sempre assim, ó, um comentário ele só me atinge se eu vejo algum sentido nele que pode me inferiorizar. Eu vai ficar mais claro com esse exemplo. A minha blusa, não sei se vocês conseguem ver pela câmera, ela é branca. Eu espero que ela esteja branca para vocês, ou bege, não sei, dependendo da qualidade da minha câmera. Mas ela é branca. Eu sei que ela é branca. Não tá com Vênus, tá, gente? Mas ela é branca. Se vocês falarem assim para mim, Bruna, que bonita sua blusa azul. Aí eu vou, se, né, o Patrick me fala, nossa, Bruna, sua blusa azul é bonita, eu vou ficar assim, blusa azul? A minha blusa é branca. Então, o que ele me falar não vai me atingir, porque eu sei que a minha blusa é branca. Então, essa questão, a partir do momento que eu sei do meu potencial, que eu sei das minhas qualidades, qualquer outro comentário pode me atingir, me deixar triste, mas não vai me definir. Por exemplo, fala assim, nossa, você tá doido, tá vendo minha blusa azul? Oh, igual aquela polêmica lá do dourado, não sei se vocês lembram do dourado e branco, sei lá, do vestido. Então, só vai me atingir se eu não tiver certeza da minha convicção, do meu autoconhecimento. Então, para tudo, problema na autoestima, problema na questão de respeitar os meus próprios limites, é terapia, é um tratamento, porque eu preciso ver o que está distorcido na minha forma de pensamento para que dê vazão para essas outras pessoas. E aí, o mais importante com a terapia, com o acompanhamento, eu vou aprender a lidar com estas pessoas, porque, com perdão da palavra, tá, gente? Babacas vai ter em todo lugar que a gente for. A gente apenas tem que aprender a desarmar esses comentários babacas para a nossa vida. Então, eu ter esse poder de desarmar para que isso não venha a me impactar. Vai me deixar triste, porque né, nós somos seres que sentimos, mas não vai me impactar tanto. Então, realmente, é psicoterapia para aprender a colocar limite nas pessoas. E o autoconhecimento. Porque aí, se eu sei o que realmente eu sou, seguindo o exemplo em que qual a cor que eu estou usando, se alguma pessoa vier falar uma cor que eu não estou usando, eu apenas vou pensar, nossa, tá doida. É uma pessoa que não merece meu respeito e nem minha atenção. A gente está aqui com a Júlia. Gente, hoje a Júlia tem todas, né? A Júlia está perguntando o seguinte, a Júlia Zaya Tobias. Hoje, as escolas estão com apoio de psicólogos para trabalhar com os alunos da melhor forma possível. Existe isso também para profissionais da saúde e da educação? Poderia existir, né? Deveria existir. Mas, pelo que eu conheço do setor público, ainda não tem direcionado para os profissionais. Né? Algo que a classe deveria, né, buscar apoio, eu imagino. Aqui, né, pelo menos na minha cidade, que eu volto a falar que eu vou falar muito da realidade daqui, porque eu não, apesar de realizar atendimentos remotos, eu não sei como funciona o SUS em outros lugares.
Mas aqui a gente atendia os profissionais das escolas, né, que nos procuravam, sendo psicóloga do município, na escola também, e também nas unidades básicas de saúde, que é nas UBS. Então a gente fazia esse trabalho com os profissionais também. Mas vai depender, Júlia, de onde você mora. Eu não sei como que é essa questão de organização. Mas, com base nisso, o psicólogo escolar, ele vai ser muito restritivo em algumas demandas. Então, tenta ver com o profissional, né, que está lá, quais as ações que eles podem fazer para ajudar vocês nas escolas. Porque ele pode fazer o grupo terapêutico, como eu já mencionei, pode acionar, por exemplo, a UBS, né, se tiver um acompanhamento com o psicólogo de lá, né, se podem abrir vagas especialmente para os educadores que estão passando por esse momento, ou buscar formas de ter um atendimento no valor social. Às vezes quem cuida também tem que ser cuidado, né, Bruna? Com certeza. Eu tenho uma minha enfermeira que fala assim, quem cuida tem que ser cuidado, as pessoas esquecem disso. A Juliana Ribeiro está perguntando para a gente como lidar com a crença limitante que não mereço a felicidade. Eu, como rede de apoio, eu vejo que isso é muito perigoso quando o assunto é prevenção ao suicídio. O que posso fazer para ajudar esta pessoa? Olha, toda crença limitante, ela nasceu, não, assim, não é toda, mas geralmente toda crença limitante nasce de um comentário de uma pessoa muito importante para o indivíduo. A mãe, o pai, a avó, o irmão. Por isso que a gente precisa tomar cuidado que a gente fala para as nossas crianças, tipo assim, nossa, mas você é muito burro, você não vai aprender isso? Nossa, você é muito feia com essa roupa. Tá muito feia com essa roupa. Tá muito feia xingando assim. Você vai ficar feia. Por quê? A crença limitante, ela nasce de normalmente, tá, gente? Não tô sendo risco, tipo assim, fechando outras questões, mas normalmente elas originam de algum comentário de uma pessoa especial pra gente. Uma pessoa importante. Um professor que a gente gosta muito, o pai, um familiar, a namorada. Então, investigar de onde veio essa crença limitante primeiro, né? Ou às vezes, não é por onde veio, mas por que você acha isso? Por que você não merece a felicidade? Conversar um pouco com essa pessoa. Quem te diz que você não merece? O que te faz pensar que você não merece? Também levar a questão da escutativa, que a escutativa também é questionar, né, as pessoas. Falando, por que você não acha que merece a felicidade? E outra dica muito importante, esse questionamento também nós podemos fazer com nós mesmos, né, que é o que a gente chama de questionamento socrático. Tornar nossos próprios terapeutas, né? Eu oriento todos os meus pacientes em algumas. Eu acho que o ponto-chave, gente, é muito mágico quando o paciente consegue fazer isso de forma automática. Mas para fazer de forma automática, eu preciso, às vezes, pegar no tranco, né? Pegar no tranco no sentido assim, pegar esse meu pensamento e mudar um pouco. Uma dica para vocês fazerem, né, no cotidiano de vocês. Comecem a questionar os pensamentos automáticos de vocês. Comecem a questionar. Por exemplo, eu não mereço ser feliz. Por que eu não mereço ser feliz? Eu me questionar. Às vezes eu vou precisar de um suporte, uma outra pessoa me questionando. Vocês podem ser suporte das outras pessoas e podem ser suporte para vocês mesmos. Por que eu estou pensando isso? De onde vem esse pensamento? De onde vem essa crença limitante de que eu não mereço ser feliz? Começar a se questionar. Primeiro, é um hábito que a gente vai ter que forçar um pouquinho, porque nós não somos ensinados a nos questionar
e a questionar nenhum pensamento, nenhuma ordem que nos é dada, que a maioria das pessoas é treinadas e criadas apenas para obedecer. Obedecer, obedecer, obedecer. Questionar é motivo da gente levar umas palmadinhas, né? Quando a gente é criança ou colocar de castigo. Mas agora vocês podem começar a se questionar, né? Quebrar essa crença de que todo pensamento ele é real. Comece a questionar, né, esses pensamentos. Por que que eu estou sentindo isso? Por que que eu acho que eu não sou capaz? Então, comece a questionar esses pensamentos automáticos de vocês vão ver a mágica acontecer, porque questionando vocês vão ter um pensamento mais ativo. Pensamento mais ativo, eu barro esse pensamento automático. E aí eu começo a criar uma nova projeção do que eu posso, do que eu quero, do que eu mereço. Vou tentar ler aqui no Saná. É do Saná. É, Saná. isso. Sanako Shiori, perdi uma aluna querida por todos para depressão e bullying. Os meus alunos da mesma classe ainda sofrem e lembram dela. Como posso ajudar a saúde mental de colegas e amigos de classe e escola? Nossa, eu sinto muito que isso tenha acontecido. Corta o meu coração saber disso. Infelizmente, a gente tem que tratar, né? Eu sei que vai soar um pouco frio o que eu vou falar, mas infelizmente a gente precisa tratar a morte como algo real, né? Mesmo que seja por autoextermínio, né? Que é o suicídio, que é essa questão. Então, é muito difícil trabalhar nessas questões. Ai, que gracinha o gatinho! Roubou minha atenção, que gatinho, meu Deus. Então, a gente precisa tratar de assuntos complicados com adolescentes e até com criança. Mas, claro, Sanako, eu vou falar assim, não sei se a pronúncia está correta, tá? Você me desculpe se não, e pode me corrigir. A gente precisa tratar de assuntos difíceis, respeitando sempre a questão da consciência da pessoa que está nos escutando. Por exemplo, uma criança, né? Como que a criança vai saber de morte? O que normalmente, né, os pais falam: olha, o vovô virou uma estrelinha, o vovô tá morando com o papai do céu. A gente não vai ver o vovô mais, porque ele tá dormindo. É um exemplo que eu já escutei na minha família deles falarem, mas que traz a questão do luto, vivencia essa questão do luto, dá oportunidade para a criança saber que não vai ver mais o ente querido. Aí, conforme a gente vai crescendo, né, conforme as nossas religiões, a gente ou vai para o céu ou para o inferno, não sei, vai depender da crença da pessoa. A gente vai respeitando sempre a crença da pessoa que nos escuta e respeitando a idade, principalmente, por exemplo, uma criança de 3 anos, de 4, realmente precisa saber o que é morte? Realmente precisa saber do jeito que a pessoa morreu? Não, precisa saber que, de acordo com a idade, que vai ficar morando com o papai do céu, sem detalhes. É o que a gente fala, às vezes a criança ou adolescente vai conseguir saber dos detalhes. Eu não sei qual a idade, Sanako, dos seus alunos, dessas crianças ou adolescentes, mas é bom que eles vivenciem o que aconteceu, infelizmente, e consigam falar sobre o que está sentindo. Porque a gente quer muito proteger as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente admira, mas a gente não vai conseguir proteger, principalmente desse momento, né, de algum colega, né, vir a perder algum colega por essas razões. Acho que o caminho é acolher as pessoas que ficaram, pessoas que vivenciaram esse momento. Deixar com que elas coloquem para fora o que está sentindo, deixar que elas chorem, deixar que elas fiquem um tempo de luto, que é direito delas, né?
expressar essa emoção, deixar com que elas fiquem de luto ou elas, eu não tô sentindo nada, eu não tô ficando triste, tá errado? Não, não tá, é o seu modo de vivenciar o luto, é acolher. Eu acho que a chave de tudo é acolher, essas pessoas que infelizmente tiveram contato direto com o suicídio, pelo que eu entendi. Agradecer primeiramente a participação de todos, tá? Vocês estão bem ativos. Obrigada, Júlia, Juliana, Sanako, Júlia, Zaya, Tobias. Sei que algumas empresas possuem psicólogos para dar apoio psicológico para os seus colaboradores, mas vi isso recentemente ser usado como forma de demissão. Como posso confiar nessa rede de apoio? Eles usam muito em algumas empresas, né, psicólogos para fazer o demissional. Infelizmente, né, é uma forma que eles podem estar usando somente o psicólogo como organizacional. Porque, assim, a gente precisa fazer uma breve psicoeducação. O psicólogo organizacional, claro, ele fez a questão do acolhimento, passou, né, por essas questões da graduação normal, tem a questão de acolhimento, mas às vezes eles vão ser práticos. Eles vão ser apenas práticos. É como se é para do demissional, então eu vou tratar de demissional. Se a pessoa vier desabafar comigo, eu não vou poder acolher porque não é a minha área aqui na empresa. Então, a gente precisa realmente separar. Se é organizacional, infelizmente, esse profissional vai ficar mais engessado. Não é todo, tá bom? Mas ele vai ser mais prático. Ele vai trabalhar o clima da empresa, mas pode não conseguir trabalhar nas questões individuais dos colaboradores. Por exemplo, vai fazer uma dinâmica para a empresa ser mais unida. Mas se chegar alguém com demanda de acolhimento, ele não vai conseguir acolher, por causa dessa rigidez nesse momento. Desculpa, gente, acho que um abençoado passou com um grave aqui e balançou tudo ali na rua. Então, nessas questões. Fazer com que eu procure um profissional específico, infelizmente, mesmo que as empresas tenham um psicólogo, não quer dizer que o psicólogo vai ser clínico, às vezes vai ser só organizacional. Então, vai dar uma quebra um pouquinho. Não vai ser tão acolhedor assim, organizacional, por essas questões mais práticas. Então, tenta, Júlia, procurar um psicólogo que seja da clínica mesmo, para te acolher nessas questões. Até hoje, na minha vivência, eu nunca vi uma empresa que disponibilizasse uma sessão, por exemplo, uma sessão de emergência dentro da empresa, por exemplo. Eu já recebi empresas que contactaram para poder atender um profissional, mas foi um atendimento terceirizado. Então, pode ser que você teve acesso a eu espero, né, que tenha sido, pelo menos, para aí fica menos mal para eles, né, se for organizacional. Porque eu realmente fico com muita raiva, isso me toca muito, quando um profissional, eu fico com vergonha da minha classe, quando um profissional não sabe acolher um paciente ou um colaborador. Eu fico com muita raiva quando isso acontece. Ainda bem que não são em todas. Algumas empresas médio e grande porte atualmente, elas estão pensando nessa questão, vamos dizer, do profissional, né? Que sabe que ele também, para oferecer um serviço melhor, ser um profissional melhor, ele precisa desse cuidado, né? Acho que isso mudou muito nos últimos anos. Não são todos, mas a gente está vendo, a gente vê aí, não é dentro pessoas que trabalham nas próprias empresas, pessoas que também no caso, que está na mídia, né? Vamos dizer assim, empresas, eu vou citar algumas, TIM, Coca-Cola, elas até que elas têm um posicionamento até que, vamos dizer assim, entre aspas, bom em relação ao funcionário, né? Agora, vamos ver como que vai ficar isso nos próximos anos, né? Esperamos que o cenário mude. Sanako novamente. A saúde mental para as pessoas PCD, em algo importante,
é algo importante, mas o tratamento voltado a eles é diferente ou adaptado? Se sim, qual a diferença? Olha, na minha visão, até o momento, acho que não tem diferença. Tem como a gente adaptar o atendimento. Eu vou usar um exemplo real do que aconteceu comigo, em que eu tive que adaptar o meu atendimento. E isso eu acho que é do profissional. Mas não, por exemplo, não tem pelo menos o que eu sei, tá? Eu posso estar enganada, mas não tem, por exemplo, uma especialização geral como o PCD, por exemplo. Tem como lidar com as adversidades. Esse exemplo que eu quero usar, por exemplo, eu atendi uma paciente que tinha dado AVC há pouco tempo e que ela não estava conseguindo falar, ela não estava conseguindo verbalizar. Ela tinha muito pouca escrita, então ela não conseguia escrever ela não tinha movimentação por algum motivo. E aí foi até um desafio conosco da equipe, porque eu fazia parte do NASF, que é do Núcleo de Assistência Social Familiar, uma coisa assim, se eu não me engano. E aí nós éramos 3 psicólogas. E as outras 2 psicólogas ficaram doidinhas com a paciente para ver como que a gente ia comunicar. E eu, ou por bem ou por mal, sou muito aventureira, falei, não, pode deixar que eu vou arrumar um jeito. Não sei como, mas vou arrumar um jeito. A gente tinha uns recursos pedagógicos que a gente tinha ganhado da educação. As letrinhas separadinhas. E aí, o que eu fiz com ela? Eu propus para ela em que ela escrevesse para mim com as letrinhas, escolhendo, porque aí era só um movimento, né? De pegar no dedinho e me mostrar a letra. Então, ela ia me mostrando e eu ia montando a palavra. Às vezes, a frase. Demorava mais, claro, a sessão com ela, porque aí até ela escolher a palavra, eu conseguia adivinhar o que ela queria falar com aquela palavra, porque às vezes era só a palavra e não era a frase, então a gente que eu pedia muita paciência com ela, falou, olha, tenha muita paciência comigo que eu vou saber é, entender o que você está querendo dizer, mas você vai ter que ter paciência comigo. Eu brinquei com ela, você pode me xingar, mas só não pode me bater. Então a gente criou um vínculo muito bacana nessa dialética e nós conseguimos uma comunicação, né? Então, se não me falha a memória, e se eu não estou sendo errada, não tem um atendimento específico para PCD. Só que nós podemos reinventar algumas ferramentas para a acessibilidade do paciente. Por exemplo, o paciente que precisa ter uma linguagem de Libras. Então, o psicólogo precisa ter essa ferramenta. Então, ela precisa ter essa especialização, precisa ter esse meio de comunicação. Então, acho que é muito mais encontrar o profissional que consiga comunicar com o paciente, independente quais são as dificuldades e quais são os desafios que o paciente demanda. Eu espero que tenha ficado clara essa questão. Nossa hora passou voando, né, gente? Pelo que eu estou verificando, não está subindo mais perguntas aqui. Bruna, esse encontrão aí da gente, a gente acabou abordando vários temas, mesmo na questão da psicologia de Setembro Amarelo. Não adianta só a gente fazer uma data, né? Todo mês comemorando uma coisa, e vamos dizer assim, fazendo caso os movimentos e colocar em prática, né? Para a gente poder estar, no caso, organizando isso, eu estou falando de questão pessoal, vamos dizer assim, vou partir do básico, questão pessoal, para nós, como a gente pode colocar isso, de uma forma de começar a ser realizado, trazer isso e fazer acontecer, a gente começar conosco para ajudar a gente primeiro, para depois tentar começar a ajudar os outros, que se a gente não consegue ajudar a si, a gente não consegue ajudar ninguém, né? Em resumo. Isso.
Ótimo, ótima fala. É sempre buscar esse primeiro. É igual o que aquela frase lá, no voo que está caindo, por exemplo, o avião está caindo. Primeiro você precisa pegar a sua máscara de oxigênio para depois você ajudar o outro, né? Então, não é egoísmo, mas tente se salvar primeiro para depois você tentar salvar o outro. Que se todos fizessem esse momento de essa reflexão, o que eu preciso? Cada um se ajuda, né? Um limite pequeno que seja, para depois tentar ajudar o outro. Eu não consigo sozinha. Reconheça o limite, procure ajuda. Essa ajuda não quer dizer que seja somente com um profissional da saúde mental. Pode ser o irmão, um tio, qualquer pessoa que seja uma figura de autoridade para você. Procure ajuda. Procure ajuda para depois você ser esse papel, essa pessoa que ajuda. Mas primeiro você tem que estar bem nas suas demandas. Doutora, Tem uma eu curiosidade, você viu meu. Queria perguntar só uma coisa. É verdade que pet, animais domésticos, os animais em si, eu tenho um bando de gato aqui, são também terapêuticos? É fato? Muito, gente, é muito. Então, assim, vamos falar de dicas também, né? Dicas para nossa saúde mental. Tenha um pet, tenha um papagaio, uma calopsita, se vocês gostem, né? Tenha um suporte. É engraçado eu falar isso, mas meu suporte quando eu era criança, gente, era ir no asilo. Eu amava ir no asilo para poder conversar. E era pequena, tipo, ficava horas e horas. Para mim era terapêutico. Então, busque o que para vocês é terapêutico. Quando eu era mais nova, era no asilo, até que eu parei de ir porque os velhinhos estavam morrendo e eu estava ficando mais frustrada do que feliz. Aí eu cortei essa terapia comigo, infelizmente. Mas a gente precisa lidar com esses acontecimentos. Por exemplo, a gente tem um suporte, né, terapêutico com nossos bichinhos de estimação. Saber lidar também com o luto, né, quando eles se vão, quando eles ficam doentes. Saber lidar com tudo. Eu só entro um parêntese assim, no que é terapêutico em vícios. Vamos tomar cuidado nos vícios, mas animais de estimação, não tem como ser viciado em animal de estimação, né? A não ser que tenha 100 gatos, não sei. Acho que o amor não tem limites, então pode ter 100 gatos, não tem problema. Mas 10, acho que 10 tá bom. Gostei, é o Patrick. O Patrick fazendo até o. Assim, tem que respeitar o limite, né? O limite que é saudável, mas que tenha um suporte terapêutico de vocês. Tem gente que é ver série. É terapêutico. Quando tá muito chateado, vê série. Quando tá muito chateado, vê um anime. Quando tá muito chateado, joga um pouquinho. Então a gente precisa reconhecer nossas válvulas de escape, porque aí a gente tem certeza que isso me acalma. A gente precisa ter pelo menos uma coisa que eu tenho certeza que me acalma quando eu estou triste, que me acalma quando eu estou nervosa, que me alegra quando eu estou triste. Então, busque essas ferramentas terapêuticas, que não é só o acompanhamento psicológico que é terapêutico. A companhia de alguém pode ser terapêutica, escutar música pode ser terapêutico. Então, busque uma forma de autoajuda. Então, Bruna, eu tá falando da autoajuda. A minha autoajuda é uma coisa muito inesperada. Ela é uma coisa que ninguém aqui, nem eu mesmo me esperava. Eu faço parte de um projeto de extensão, sou aluno do curso de nutrição da UFPEL aqui, e, e eu participo desse projeto que se chama Projeto Cápsula. A gente atua dentro de um CAPS aqui em Pelotas, e eu o dia mais esperado da minha semana é o dia que eu vou para o CAPS. Lá dentro eu me sinto útil. Eu olho os usuários, eu vejo
eu vejo quanto sofrimento tem ali, eu vejo o que eles passam, o que acontece na vida deles, e eu fico olhando assim, e eu tenho uma é uma mania mesmo, que eu olho e penso assim: "Cara, o que é o meu problema perto do problema deles, é uma gota no oceano, e eu vou lá pra ajudar, e quem acaba sendo ajudado sou eu". Porque eu saio de lá mais, não digo mais feliz, porque não tem como tu sair feliz de dentro de um CAPS. Eu saio leve, porque eu fiz a diferença na vida de alguém. Lá eu vi que um acolhimento bem feito, o escutar a pessoa que está em sofrimento, um tudo bem, vai ficar tudo bem, não te preocupa, vai dar tudo certo, um abraço, um aperto de mão faz a diferença na vida da pessoa. Né, não vou falar de usuário aqui por causa da ética, né, mas Uhum, é uma coisa que eu vejo, assim, e eu penso: "Nossa, se todo mundo da área da saúde tivesse a oportunidade de pelo menos passar um semestre dentro de um CAPS, para ver o que que é a realidade da saúde pública", porque ali deságua tudo, desde sim. o desde o bi de desde o da pessoa que está em depressão, da pessoa que está estressada, até o F20, o o o esquizofrênico, Uhum. o e entre outras doenças. É Isso de isso substâncias psicoativas também, né? isso pra mim eu olho assim, e eu penso assim, Bruna, que se todo mundo olhasse para a saúde mental, passasse um pouquinho dentro de um CAPS, de um CAPS-I, de um CAPS-AD, o pessoal ia ver, eu não ia acabar, mas ia diminuir 90% o bullying, porque o pessoal ia ver que aquela palavra, que aquele xingamento, eu ouvi muito aberração. Esse é o meu gatilho, aberração. Aquela chamar, aquela palavrinha que tu chama o retardado, pode ser também, Uhum, aquilo machuca. Aquilo com certeza. machuca. E aí a pessoa não ia falar, a pessoa ia ver: "Pô, olha, pô, uma palavra faz esse estrago". Sim, Isso, e a área da saúde é uma crítica construtiva que eu estou fazendo da área da saúde, que a área da saúde é cada um no seu quadrado, mas ninguém se enxerga que esse quadrado é enorme, tá todo mundo nele, com né. certeza. O CAPS realmente tem uma bagagem muito grande pra gente. Eu realmente, assim, eu sinceramente amo o CAPS aqui da minha cidade, no sentido do trabalho que a equipe faz. Eu realmente só saí por questões de que eu precisei fazer uma escolha para minha própria saúde mental, que é a questão de ficar mais tempo com a minha filha, que eu tenho uma filha de 3 anos. Então, isso, o meu trabalho estava me consumindo. Eu estava sendo somente a Bruna que trabalhava e que chegava em casa muito cansada. Então, eu trabalhava no CAPS, trabalhava no particular, então eu tive que fazer essa escolha. Mas eu também, Patrick, acho lindo o trabalho do CAPS. E eu realmente tinha essa sensação como você tem, de que entrar lá, ajudar as pessoas, o olhar que a gente dá, um cumprimento que a gente nota a pessoa como um real, como uma pessoa que quer ser vista, o que eu já falei aqui também, quer ser vista, quer ser notada, quer ser olhada. Gente, é uma coisa muito, muito mágico. Não é antiético, porque eu não vou citar nomes. Que eu tenho uma paciente que estava sempre. A gente chegava lá, ela se queixava de alguma coisa. Chegava, eu, oi, oi. Ela falou assim comigo: Nossa, eu tô me sentindo muito mal, meu dente tá muito duro. Aí eu falei assim: Ainda bem que tá duro, né? Que se tivesse mole, você ia ficar banguela, pensa. Ela deu uma risada tão boa, mas tão boa, que aí ela falou assim: Pronto, agora meu dente parou de ficar duro, agora ele tá mais ou menos duro. Então aquele comentário mudou a visão dela, porque a gente tem que trazer um pouquinho de comédia, né? Respeito, claro, mas comédia. E aí, eu falei isso na recepção e entrei. Quando eu entrei, a coordenadora estava bem lá sentada. Ela virou para mim e falou assim:
Aí ela virou pra mim e ficou me olhando. Eu falei, nossa, eu acho que ela vai me xingar, né? Será que eu falei coisa que não devia, sei lá, na visão dela, né? Porque a gente tem que respeitar a visão das pessoas. E ela, Bruna, você não existe. Olha a piada que você faz. Todo mundo riu até aqui dentro. Aí eu falei, não foi piada, foi realmente trazendo a questão do dente duro pra ela, era um problema. Então a gente só brincou com essa questão do problema, acolhendo, e depois ela se sentiu melhor. Então acho que é isso que o CAPS, né, nos mostra, que a gente deve acolher a pessoa, mas saber dançar, né, com essa demanda. Eu tive um acolhimento, até uma situação engraçada. Foi meu primeiro acolhimento dentro do CAPS. Sim, eu fui fazer o acolhimento sozinho, que não tinha ninguém. E eu tremia que nem bambu na ventania, porque eu pensei: "Tá, e se eu falar alguma coisa errada e que eu fizer alguma coisa errada?". Aí chamei a usuária entrou, Uhum. conversamos. Aí ela, no final de tudo, fluiu muito bem. No final de tudo, eu olhei pra ela e disse assim: "Ó, desculpas, qualquer coisa que eu tenha falado, que é o meu primeiro acolhimento, e eu não tenho ainda a técnica". A menina pegou nas minhas 2 mãos, assim, olhou pra eu que eu estava: "Agora vem". Ela assim: "Muito obrigado, foi o melhor acolhimento que eu já tive na vida". Aí ela Olha, fez uma crítica ela falou que foi em outros lugares, né, e a pessoa olhou pra ela e disse assim: "O que que tu tá fazendo aqui, tu é uma menina tão bonita?". Entendeu? Tipo, eu olhei eu fiquei assim, parado, olhando para o nada. Aí eu falei: "Nossa, tô sendo útil". Aí e eu é tão gostoso, né, essa sensação? olhei assim: "Meu Deus, aí eu já zerei a vida, que eu posso fazer agora?". E assim, eu vejo que ali é a escola, ali é a escola. E como estudante de nutrição, eu vejo ali como eu vejo o CAPS como uma escola para a vida, porque ali eu vou aprender realmente a prática clínica, porque não adianta o que que é o Engels fala uma coisa, que é 1 grama de ação vale uma tonelada de teoria. Então, assim, é uma coisa que pra mim, assim, toda quarta-feira eu levo toneladas e toneladas de 1 grama toneladas e toneladas de teoria que eu jogo no lixo. E eu venho pra casa com um saquinho de ação, eu adoro. E assim, eu quero agradecer por tu desprender teu tempo, num sábado, vindo aqui conversar conosco, né. Se alguém tem mais alguma dúvida, a Gisele tá aqui. Gisele? Boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Bruna, eu quero te agradecer, né, por ter tirado esse tempo aqui com a gente, tirado várias dúvidas, né, disposto aí do seu tempo, seu trabalho, né, é bastante importante. Te agradeço muito. Quando a gente sentou para desenvolver esse projeto, a primeira pessoa que eu pensei foi você, né, para vir aqui falar. É, eu tive o prazer de trabalhar com você, né, lá na UBS. Eu vi o seu trabalho de perto, vi quanto você foi importante para as pessoas, né? Quantas famílias você acolheu, quantas famílias você conseguiu, né? Inclusive quebrar esse preconceito, né? De ajuda lá, eu pude acompanhar de perto. Então, não me veio outra pessoa na mente a não ser você. É, a gente passou várias situações, né, lá com profissionais, né? Então a gente sabe o quão importante é isso. E você me relatando, né, que você passou por isso um pouco tempo, então a gente vê que a gente tem que saber os nossos limites. Isso é importante. Eu venho trazer que um relato, né, que há pouco tempo eu estava num serviço que antes era um sonho para mim e pouco tempo eu me desliguei por conta do meu limite também. Hoje eu estou num trabalho que eu estou desenvolvendo, né, totalmente fora da minha área, mas eu estou muito feliz porque eu soube reconhecer meu limite, eu soube falar, opa, minha saúde mental é mais importante, né, que um dinheiro, é mais importante do que atualmente o meu profissionalismo. Então, eu preciso cuidar de mim primeiro, né? Tá bem comigo mesmo e saber o meu limite. Eu acho que isso é importante. Então, a gente se blindar, a gente saber reconhecer nossos valores
e nossos limites, eu acho que é a coisa mais importante, porque quando a gente reconhece isso, eu acho que ninguém nunca mais pode tirar isso da gente. Então, eu acho que isso é importante. Se a gente se sente bem, se a gente sabe do nosso potencial, o resto a gente corre atrás. Então, eu vi muitos colegas meus, né, sofrer por falar, eu não vou sair porque eu preciso trabalhar, eu não vou sair porque se eu sair eu não vou arrumar serviço. Eu vi pessoas desmoronando porque elas não conheciam o seu potencial, não conheciam que elas eram capazes e não conheciam que elas seriam, né, pessoas profissionais excelentes, porque quando a gente não reconhece o nosso potencial, a gente se adere a qualquer coisa. Então, a gente tem que reconhecer nosso potencial e nossos limites. E o Patrick falando aí, né, que passou por isso, é chato. Eu acho que todo mundo, em um momento da vida, né, já passou por alguma situação triste, né, já sofreu um bullying. Então, eu acho que a gente reconhecer, a gente saber e você falar que a partir do momento que a gente reconhece o nosso potencial, que a gente reconhece os nossos valores, a gente começa a ver que o errado não é a gente, são as pessoas às nossas voltas. Então a gente para, né, de dar tanto ouvido para essas pessoas e começa a ser pessoas que queremos nos conectar, né, com pessoas como a gente. Então, muitas das vezes, aquele ditado que a gente ouve, ande com uma pessoa tal que você será a quarta, ande com fulano tal que você será o quarto. Então, isso faz muito sentido. Então, quando a gente está num ambiente que a gente está rodeado de pessoas imaturas, pessoas babacas, a gente se torna o próximo babaca. Então, quando a gente está num ambiente rico, num ambiente que a gente busca, né, conhecimento, busca ser melhor, a gente vai se tornar pessoas melhores. Então, aquela frase nunca fez sentido, né, na escola. Você tem que fazer grupo com pessoas mais inteligentes que você, melhores que você, para você se tornar uma pessoa melhor. Eu acho que isso frases assim, faz sentido lá na frente. Então, eu te agradeço muito por essa participação. Gisele, muito obrigada, viu, pelo convite que você me fez. E esse tempo que nós passamos juntos aqui conversando foi muito, muito importante para mim, porque é como eu falei no começo, a gente não deixa de ficar apreensivo, porque eu gosto de ajudar, né? Eu gosto de contribuir de alguma forma. E que bom, Gisele, eu falo Gisele, meu Deus, tem Gisele. Ah, e um detalhe, eu e a Gisele já brincou muito juntas, quando nós éramos menores, não sei se ela lembra, eu lembro, viu, Gisele? Sim. Nossa amizade vem de muito tempo. Eu fico muito grata por você reconhecer, você ver os meus esforços, né, como profissional, para ser sempre uma pessoa melhor, onde quer que eu esteja. E é muito bom a gente ser vista, ser lembrada por algo, pela nossa profissão. É um orgulho muito grande para mim, porque mostra que eu estou no caminho certo mesmo, de mostrar o que eu posso agregar para a saúde mental, para as pessoas. E vocês podem contar comigo. Não sempre, né, como eu gostaria, mas é um prazer contribuir de alguma forma, fazer um grupo terapêutico uma vez no mês, não sei qual que é a intenção de vocês. Se tiver alguma pergunta que vocês queiram me fazer no particular, pode fazer. Você pode passar meu número, meu Instagram e dizer ele para as pessoas. Eu fico à disposição. Então, Bruna, Que antes da gente. faz o teu merchan aí, teu jabá, diz tuas redes sociais, teus métodos de contato, onde tu atua, para o pessoal que está nos assistindo Faz o depois seu merchandising. te Fazer uma procurar. propaganda, né? Faz teu jabá. Gente, eu não sou muito boa de fazer isso. Nada boa como diz, vender meu peixe. Eu sou péssima. Mas eu vou até olhar aqui meu Instagram, porque, gente, é vergonha, mas eu não sei meu Instagram de cor. Eu confundo. O meu Instagram é @psicóloga_Bruna
Isabelle, com 2 L e com E no final. Então, é @psicóloga, Bruna Isabelle, com 2 L e com E no final. Esse é meu Instagram. Agora, meu WhatsApp para contato é 34 9 9250 8582. DDD 34 9 9250 8582. Só me perdoem se por acaso eu não ser tão pontual nas respostas, de imediato, se por acaso vocês me mandarem uma mensagem de dúvida ou orientação. Porque eu trabalho no particular todos os dias. Eu faço atendimento remoto, atendimentos presenciais, então às vezes eu não consigo ser muito presente no celular. Mas assim que eu consigo um tempo, eu faço questão de responder as mensagens. Não sei se alguém tem alguma Bruna, consideração final. eu vou estar passando aqui primeiramente. Gente, muito obrigada. Projeto aqui Pelotas Doces. Capivara Amarela pela Vida agradece todos aqui. Bruna, muito obrigada pela sua participação. Foi muito esclarecedor em muitos aspectos. Todos aqui, muito obrigado pela interatividade. Como eu te falei, acho que todo mundo aqui ficou um pouquinho nervoso, até a Bruna um pouquinho no início, né? Mas aí a gente vai ficando mais à vontade, aí desenvolve, né? Eu acho que live tem sempre isso. Bem, só para a gente encerrar aqui, passou uma perguntinha batida, seria do Sunaco, nem vou colocar, a gente nem vai colocar aqui, é só ele queria escutar a sua opinião, como você enxerga a situação de fazerem piadas, banalizarem, aqui ó, como você enxerga essa situação de fazerem piadas, banalizarem e fazerem memes dos CAPs? Para mim é difícil de engolir essas situações, por ser um lugar de acolhimento e ajuda para tantos. Olha, eu vejo alguns vídeos, eu até brinco mandando para as minhas antigas colegas de trabalho, que tem alguns que eu vejo, né, que eu interpreto como forma de orientar os pacientes, assim, orientar a população. É uma piadinha não tão pesada assim, pelo menos algumas que eu tenho conhecimento, por exemplo. No CAPS eu me sinto em casa, porque gente, eu me sinto muito em casa, muito, por quê? Em algum momento, a gente sempre vai ter uma crise de ansiedade, crise de depressão, todos nós, né, temos em algum momento um percentual, né, para adquirir, infelizmente, algumas questões de crise. Então, o CAPS é o atendimento à crise. Todo mundo que é ser humano pode ter uma crise em algum momento. Então, é realmente um lugar, como o próprio Patrick já falou, que a gente se sente em casa, mas não no sentido de que, é porque as pessoas que estão lá são doidos. Eu já escutei demais, gente, muito. A forma com que eu, particularmente, lido é brincando. É falando assim, não, gente, lá não tem doido não, doido tá solto aí na rua, doido não trata, lá é tratamento, lá é contramão da loucura. Eu fico falando desse jeito que, para mim, é uma forma de lidar com os comentários maldosos. Mas, infelizmente, Hanako, tem muitas pessoas que têm uma visão muito leiga do assunto. Por exemplo, alguns profissionais que entraram depois de mim, teve uma que até chorou quando soube que ia para lá. Ela chorou porque não queria. Quando ela encerrou o trabalho lá, gente, ela chorou porque não queria sair. A gente brincou, falou assim, você chora para entrar e chora para sair, o que é isso? Por quê? Infelizmente é uma desinformação que algumas pessoas fazem do CAPS. Então, qual que é o nosso papel que conhece o CAPS de perto? Usuários, profissionais, é internalizar o que o CAPS representa para nós e passarmos adiante. Eu sou muito apaixonada pelo CAPS, então qualquer pessoa que fala mal de CAPS para mim, eu vou bater de frente. Ou falar alguma coisa que é errada de CAPS, um pensamento, eu vou bater de frente. Só que, Sanako, uma coisa, tem pessoas pobres de pensamento. Eles, por mais que você explique, eles não querem entender o que é qualquer tipo de lugar que eles têm preconceito. Então,
o que a gente pode fazer de melhor é distanciar dessas pessoas, independente se é de CAPS, independente se é de alguma característica nossa. Tem pessoas que infelizmente são pobres de espírito, que a gente chama. São pessoas podres, que não vê a diferença como algo a ser somado, algo a ser compartilhado. Tem pessoas preconceituosas mesmo, tem pessoas más. Não tem tipo, não, no fundo é uma pessoa boa. Não, tem pessoas más que você precisa ter distância. E pronto. Pessoas que degrinem vocês ou degrinem algum jeito, a religião de vocês, que desrespeitem alguma item de vocês, pessoal, vocês precisam manter distância. Então, o meu conselho é esse também. Parece que tinha uma moça também que tinha um comentário que não respondeu. Não sei se aqui me fugiu o nome. É a que também estava participando. Não sei se vocês têm acesso a outra pergunta. Eu A tô gente teve olhando. alguns comentários, que no caso... Não, a gente teve alguns comentários. Deixa eu ver, deixa eu tirar o óculos aqui, caso que eu estou vendo no celular. Na Tainara, o que não me fez sentir sozinha foi ler livros, ir à academia e fazer caminhada e escutar música, que eu gostava. Eu comecei a me curar no momento que eu comecei a fazer exercícios. É só essa que foi, no caso, que ela foi um comentário que ela deixou aqui, do que a gente estava Assim, discutindo, do que a gente ótimo. estava discutindo. Isso, então, gente, procure o seu hobby para poder ser um aliado na questão de saúde mental de vocês, para preservar a saúde mental de vocês. Porque é igual aquele ditado, como é que é mente vazia, oficina do diabo, não tem aquele ditado mais ou menos isso? Que é ocupem a mente de vocês com coisas prazerosas. Que, claro, não ocupem demais a ponto de não perceber o que está errado e ir atrás de ajuda. Mas ocupem no sentido de construir algo bom, mas não substituir, porque se tem alguma coisa de errado, vocês realmente precisam procurar ajuda, não é uma substituição. É algo que vai auxiliar vocês na busca desse bem-estar. Gente, ficou aí nossas dicas, tá? Como a gente teve algum comentário ali, né? Foi um apanhandão, foi de Setembro Amarelo, mas fomos de ansiedade, a bulha, tudo um pouco, né? Muito obrigada a todos. Espero que a gente converse com a Bruna futuramente outras vezes. Gente, profissional maravilhosa, sinceramente. Todo mundo aqui dizendo que amou você, eu também amei. Coraçãozinho para você. Muito obrigada, gente. É Nada. recíproco. Eu amei passar aqui o tempo com vocês. Obrigada. Acho que em nome de todos você vai ser sempre bem-vinda, Bruna. E tome uma aguinha aí, que eu acho que você está bastante tempo falando, hein? Então, gente, eu falei, eu sou uma tagarela, gente. É muito bom falar de saúde mental. E a gente Mas deixou é bom, também. sim. Bom, É bom, sim. Eu acho que a gente não tem. Então, mais alguma ideia, mais alguma dica? Eu acho que a gente, por hoje, a gente pode dar o nosso encerramento, ou a gente tem algo mais para poder deixar esse encontro ainda mais bonito? então, sem nada mais a declarar, declaro encerrada a primeira reunião especial do Rotaract Clube Pelotas Cidade do Doce, sob o lema A Magia do Rotary. Gente, achei muito chique. Glamour. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Pelotas Cidade Doce agradece o comparecimento de doces no projeto Capivara Amarela, Juntos pela Vida. Obrigada e uma boa noite. Obrigada, gente.